Os amigos, do estado de saúde do ministro do STF, Luiz Fux, é considerado grave. Alguns consideram até gravíssimo. O ministro foi diagnosticado e está se tratando de uma pneumonia dupla. Inclusive pediu dispensa do compromisso que teria presencial no STF, no plenário do STF, nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, quando se dará a reabertura ou a abertura dos trabalhos do Judiciário, inclusive no STF, neste ano, 2026. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com Luiz Fux, tidos por muitos como um bom juiz, ou alguém que está buscando vamos dizer, se emendar, né, Fux? Vocês todos já conhecem o Fux. Fux está famosão depois que fez alguns votos aí seguindo a lei. Até engasguei. O que é difícil nesses dias, não é? Luiz Fux, essa matéria está no Metrópolis. Entenda o diagnóstico de pneumonia dupla do ministro do STF. Matéria de agorinha há pouco, hein? A pneumonia dupla acontece quando a infecção chega nos dois pulmões e pode ser mais grave se não houver tratamento certo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Fux, foi diagnosticado com pneumonia dupla causada pelo vírus influenza responsável pela gripe. Em razão do quadro, ele não participará presencialmente da sessão de reabertura do ano judiciário marcada para segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Segundo informações oficiais, né? Eu nunca confio em informações oficiais. O estado de saúde do ministro é estável. A pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode ser provocada por vírus, bactérias ou, mais raramente, por fungos. No caso de Fux, a causa foi o vírus influenza, responsável por quadros gripais que podem evoluir para complicações respiratórias. E o que é propriamente a pneumonia dupla? A pneumonia dupla, também chamada de bilateral, acontece quando a infecção atinge os dois pulmões ao mesmo tempo. Por comprometer uma área maior do sistema respiratório, o quadro costuma ser mais grave do que quando só um pulmão é afetado. Por óbvio, né? Sem o tratamento adequado, a doença pode evoluir para outras complicações, principalmente em idosos. Caso de Fux, crianças e pessoas com imunidade baixa. Essa infecção, de modo geral, está entre as principais causas de morte por infecção no mundo. Principais sintomas desta moléstia que assola Fux. Os sinais de pneumonia podem ser facilmente confundidos com os de uma gripe mais forte, o que geralmente faz com que as pessoas atrasem na procura de atendimento. Porém, alguns sintomas indicam que o quadro pode ser mais grave. Confira aí. Tosse persistente, febre, falta de ar, catarro amarelado ou esverdeado, dor no peito ao respirar, cansaço intenso, sintomas que não melhoram depois de 3 dias, mesmo com remédio. Em idosos, confusão mental, prostração, respiração mais rápida, mesmo sem febre. Que coisa, hein? Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico da doença é feito pelo médico, baseado em exames clínicos e de imagem. Só pelos sintomas não dá para saber qual é o tipo de infecção. Por isso, a avaliação de um profissional é fundamental. O tratamento varia conforme a causa da doença. Meus amigos. Vocês se recordam que o senador, à época era senador Itamar Franco, ex-presidente Itamar Franco, ex-governador de Minas Itamar Franco, tinha sido eleito, vinha aí num bom início de mandato, há alguns anos, isso já tem uns 10 anos, não é? O Itamar Franco, com menos de um ano, dos 8 anos para os quais foi eleito, como senador, pegou uma pneumonia, foi para o hospital e em poucos dias desencarnou. E vinha fazendo um bom mandato, peitando, inclusive, alguns fanfarrões do Senado, como, por exemplo, na sessão, que ainda era presidida naquela época, o Senado, pelo Sarney. Discutia-se algo sobre o salário mínimo. O Itamar Franco pediu da palavra do seu assento e disse: o senhor sabe o que um ex-presidente da República, se referindo a Figueiredo, disse que faria consigo mesmo se ele fosse obrigado a viver com um salário mínimo? Aí Sarney respondeu: e vocês estão proibidos de responderem aquilo, porque a plataforma não gosta
ok? Então, por favor, não prejudique o canal. Certas expressões, certas palavras são proibidas. É assim. Então não seja burro, nem engraçadinho, embate. Figueiredo disse que faria isso e aquilo. Se ganhasse, fosse obrigado a viver com salário mínimo. Você sabe ou você vai pesquisar? Guarde para si. Não prejudique o canal. Eu tenho que, às vezes, puxar a orelha de vocês, que são muito espontâneos. Bom, e o Itamar Franco, a pneumonia levou. O Fux é um atleta, inclusive dá aulas nas comunidades de, salvo engano, judô? Alguma coisa assim. Vamos, peruca, força na peruca, peruca, saia dessa, Fux. As pessoas já estão aí com teorias conspiratórias, mas não, é uma pneumonia. É bem que nesse país, se uma caneca me dá boa noite, eu respondo, olá, caneca. Não é isso? É isto. Vocês viram? Eu vou só falar novamente. Vocês viram? Viram o padre lá em Aparecida aqui? Atacou o Nicolas. Lá no canal Café Mortadela tem um vídeo inteiro falando sobre isso. Corra lá e veja no canal Café Mortadela agora. E vocês viram? O Aldo Rebelo lançou candidatura à presidência da República. Com 3 ex-ministros de Bolsonaro, do núcleo duro de Bolsonaro, apoiando o Aldo Rebelo. Um vai ser candidato a vice. Isso você vai saber amanhã aqui no canal Dr. Couto Novaes, em um dos vídeos da manhã desta segunda-feira. Não perca. Ai, meu Deus do céu. Que coisas, hein? Que coisa. Bom, mas a Janaína Pascoal, que assinou o impeachment de Dilma, é uma mulher perseguida dentro da própria Faculdade de Direito lá com São Francisco da USP, porque ela é tida como de direita e lá isso é raridade. É uma boa professora, uma mulher que sabe muito de direito penal. É orientadora de doutorado, inclusive. Só que isso não basta muitas vezes. Eu tenho dito, a educação formal não é sinônimo de inteligência. Você pega, às vezes, conversa, bate um papo com um senhor, uma senhorinha do rincão do Brasil e tem a sabedoria da experiência do dia a dia, porque é uma pessoa tão conectada com Deus que a realidade, né, se conecta diretamente entre o Criador e o cérebro dessas pessoas simples e puras. Mas tem muita gente que tem doutoramento, etc., e não tem inteligência. A Janaína, que é uma mulher muito tumultuada, Janaína compara a candidatura de Flávio com monarquia. Está no Pleno.news. A vereadora cobra propostas e plano de governo. Veja, que pensamento louco. Ela acha também que George W. Bush ter sido eleito presidente, depois de seu pai ter sido eleito, depois de seu pai ter sido presidente no início dos anos 90, ela acha que também os Estados Unidos era uma monarquia? Ela prefere a monarquia dos Bolsonaro, que ela está chamando de monarquia, ou a autocracia do Xandão? Hein, Janaína Pascoal? Muito ajuda que não atrapalha, mulher. Foi deputada estadual. Por quê? Porque não teve coragem à época de ser. Veja como é mulher tumultuada. Ela ficou famosa, popular, porque ficou na linha de frente no impeachment da Dilma. Foi convidada até pelo Bolsonaro para ser vice. Não aceitou. Ficou com medo e nojinho de ficar perto do Bolsonaro. Ficou com medo e nojinho de ser candidata a deputada federal, a senadora. A desculpa dela: seria muito ruim sair de perto de casa agora, prefiro ficar em São Paulo. Foi candidata a deputada estadual, ganhou. Fez um mandato regularzinho, nada demais. Depois tentou ser candidata a senadora de São Paulo. Bolsonaro, infelizmente, errou de novo e apoiou o astronauta. O astronauta teve milhões de votos.
mas é um outro sacripanta traidor. E a Janaína insistiu na candidatura, passou vergonha. Só recentemente conseguiu um mandato na Câmara de Vereadores de São Paulo. Que assim, me desculpem, mas inclusive um monte de influência, um monte de youtuber, não sei o quê. Olha que Câmara de São Paulo, Câmara de Vereadores. Pessoal de São Paulo, vocês vão passar puros, viu? Porque a suposta direita elegeu cada tranqueira, entre homens e mulheres tranqueiras, para essa Câmara de São Paulo. Cruz credo. Aí tá a Janaína lá agora. Ela está atrapalhando, dizendo, olha, comparando aí a candidatura do Flávio com monarquia, né? Janaína compara a candidatura de Flávio com monarquia. A vereadora cobra propostas e plano de governo. Vai ter, ele vai formar uma boa equipe. Ao contrário do Lula, Janaína, que se elegeu em 2022 sem sequer apresentar um plano de governo, na malandragem, o Flávio vai apresentar, porque vai vir com uma candidatura extremamente técnica. Agora você, quando fica com esses tumultos, está prestando um desserviço à nação, porque você está acusando de monarquia, com um jogo de palavras chulo, você corre risco de estar atrapalhando e ficar com a monarquia do Imperador Xandão. Você prefere a monarquia do Imperador Xandão? Brinca, viu? Ele te prende. A vereadora Janaína Pascoal, ela é do PP agora, rapaz. É do Centrão, a Janaína, é do partido, é do Progressistas, ela é do partido do Ciro Nogueira, entendi. Ela é Centrão. A Jana se tornou Centrão, não é? É que a Janaína era até bonita, rapaz, na época do impeachment, ela era uma mulher. Bom, eu não sou conhecido exatamente por ter um gosto, vamos dizer assim, tradicional, não é? Em relação à beleza feminina. Mas eu achava ela uma mulher extremamente atraente na época do impeachment, né? Bom, mas o tempo passa. A vereadora Janaína Pascoal passa pior para outras pessoas. A vereadora Janaína Pascoal criticou em entrevista ao programa Papo Antagonista a possibilidade de Flávio Bolsonaro disputar a presidência e afirmou que o Brasil não vive em uma monarquia ao questionar a falta de proposta, senador. Você que está dizendo que não tem proposta. Pare de inveja. Segundo Janaína, parte dos apoiadores do bolsonarismo age como se a sucessão política fosse hereditária, sem cobrar histórico ou projeto parlamentar. Não estamos numa democracia plena ou pujante, Janaína. Nós estamos num desespero. Nós estamos querendo voltar à normalidade, Janaína. Pare de achar, Janaína, que você está no mundo ideal. Diz lá, bolsonaristas acreditam que Flávio vai ser presidente. Ele não tem o que mostrar. Só dizer que é filho de Bolsonaro. Janaína, Dilma também não tinha. E só dizer que era filha do Lula. Cala a boca, Janaína. Chega. Dê seu like aí. Chega de Janaína. Ninguém escuta a Janaína. Só o antagonista que é desse tamanho agora. Bom, deixa aí seu like. Inscreva-se. Pelo amor de Deus, preste atenção agora no que eu vou falar. Esta plataforma está acabando com o canal. Está tirando 100 inscritos por dia. Então estão desinscrevendo vocês. Vocês têm que prestar atenção no que eu estou dizendo. Pelo menos uma vez por dia, de preferência mais de uma vez por dia. Confiram as suas inscrições. Porque eles retiram suas inscrições, você nem percebe. Simplesmente passam a não receber mais as notificações dos vídeos novos. Combinado? Todos os dias. Você vai verificar sua inscrição, vai se reinscrever, se tirarem de você. Se aparecer o botão hypar, clique aí para esse vídeo alcançar mais pessoas, comentem, deixem de palavras chulas ao comentar, porque isso a plataforma prejudica o canal também. Cuide do canal, se você gosta do canal. Você não está na sala de casa para vir com palavras feias. Então, compartilhe, comente, vá até a aba Seja Membro. Enfim, hoje, Deus tocou seu coração e sua mente esperta. Meu filho, clique aí na aba Seja Membro, torne-se membro do canal, ajude o canal está passando por dificuldades. Vamos lá!